Um excelente dia para você que está aqui comigo ao vivo. Mande seu comentário. Estamos entrando ao vivo pela Rádio Azul FM, pelo YouTube para todo o Brasil. Estamos aqui hoje com a doutora Jaqueline Gabres, novamente. E hoje ela vem falar sobre autoconfiança. E parece que tem um negócio novo que ela desenvolveu aí, que vai ser bem legal. Ela vai fazer um convite aqui ao vivo, então fique com a gente, tá? Fique com a gente que vai ter muito conteúdo legal. A gente estava batendo um papo aqui antes nos bastidores, né? E eu fiquei impressionado com o conhecimento dessa mulher. Ela passou muita coisa importante e eu vou fazer umas perguntas aqui para ela para mostrar isso para vocês. Como é que vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, né? Por estar aqui novamente, ainda mais falando sobre esse tema aí que é tão relevante para todos nós. E o tema é autoconfiança. E eu fiquei de boca aberta com o que ela me falou. Minha pergunta para ela foi o seguinte: doutora, uma pessoa que não tem autoconfiança, qual o problema que ela apresenta? A pessoa que não tem autoconfiança, ela tem baixa autoestima, ela não acredita nas suas capacidades, então é uma pessoa que procrastina, que se auto-sabota, é uma pessoa que tem aquele projeto na gaveta e que não se sente capaz o suficiente para realizá-los, para colocar em prática. É uma pessoa que ela tem, às vezes tem muito conhecimento, mas ela não se sente capaz de colocar aquele conhecimento em prática. Vamos dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me relatou que ela trabalhava em uma empresa, ela não tinha o cargo de gerência, porque ela tinha medo, só que, porém, a gerente sempre conversava com ela, então ela sempre que dava ali os comandos, o que fazer, como fazer, só que ela não era gerente. Por quê? Insegurança. E aí até um dia o patrão dela chegou e falou assim: escuta, até quando você vai dar palco para os outros e você não vai ser o palco da sua vida? O próprio patrão deu uma lapada nela, olha. Então assim, o que leva? Insegurança, a não confiar em si mesmo. E aí o que? Tem medo. Não arrisca, e essa insegurança? Perde oportunidades. Então assim, tem pessoas que perdem grandes oportunidades de negócios por conta da autoconfiança. Tem pessoas que perdem relacionamentos por não ter autoconfiança. Olha só, não se sente capaz, digamos assim. Não se sente capaz. E isso é adquirido como? Como que a pessoa contrai, na verdade, esse medo todo, né? Que a falta de autoconfiança traz esse medo. E o medo, ele paralisa. Foi isso que eu entendi. Tá. E como que a pessoa adquire isso? É quando é criança? Como que é? Licença um pouco. Quando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, ela é formada lá quando nós somos criança, tá? Então, se uma pessoa, ela viveu em um ambiente onde ela foi incentivada, onde os pais falavam, vai, você é capaz, você pode, onde ela recebeu ali amor, carinho, afeto, então ela cresce um adulto com mais facilidade em desenvolver a autoconfiança. Agora, aquelas pessoas que viveram em um ambiente onde sofreu abuso, onde era criticado constantemente, onde era muito cobrado. Por exemplo, aquele filho que vai lá e tira nota boa na escola. Aí vai correndo e conta pro pai, olha, a nota que eu tirei. Aí o pai olha e fala assim, não fez mais que sua obrigação. Pessoas que foram muito super protegidas, elas entendem que não pode ser amadas pelo que ela é. Isso gera uma insegurança. Insegurança do que eu não posso ser eu mesmo, eu não sou capaz. Então, se ela viveu em um ambiente que foi tóxico, abusivo, onde ela passou por abuso, então ela vai crescer insegura, ela vai crescer não se achando capaz. Ela vai acreditar que não é merecedora. Ela vai ter... Porque assim, medo, todos nós temos medo. Uma pessoa que tem autoconfiança, ela vai ter medo, ela vai se sentir paralisada. Só que a única diferença é que o quê? Ela acredita que ela é capaz de vencer qualquer desafio. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? As pessoas que têm sucesso são porque elas são persistentes. Se algo dá errado, ela começa de novo, ela recomeça, ela usa outra estratégia. Ela tem uma mentalidade de uma pessoa com autoconfiança. Agora, a pessoa que ela não tem autoconfiança, a primeira dificuldade, ela vai ver, eu não sou capaz mesmo, não, porque, né, já sabia. Então, se ela não arrisca, ela não persiste. A persistência, a resiliência são características fundamentais e indispensáveis para o nosso sucesso, que é possível através da autoconfiança. Olha só, você falando aí me deu um insight aqui agora, eu tinha uns 19 anos,
E eu tinha um amigo, assim, e ele era muito autoconfiante, eu não era tanto. E eu fui trabalhar isso depois, né? Trabalhar isso bem depois, na época da terapia, que fui pra terapia, virei terapeuta. E eu lembro que a gente tava fazendo um negócio, começando uma empresa, e ele falou assim pra mim, Renan, a gente precisa de 200 mil reais. Eu pego 100 mil no banco, você pega 100 mil, a gente abre a empresa e vamos meter o... Falei, cara, mas a gente nem sabe se vai dar certo. Tal. Resumindo a história, eu não peguei o dinheiro, porque eu fiquei com medo de não pagar. Falei, cara, e se a gente não der certo, faz o quê? Como é que a gente vai pagar essa dívida? Ele falou que se lasca, pai, depois a gente vê. Falei, não, cara, não sou assim, não posso, não sei o quê. Resumindo, ele pegou os 200 mil no banco, o pai dele avalizou pra ele, pegou os 200 mil no banco. Hoje o cara é milionário, é meu amigo até hoje. E até hoje ele tira sarro de mim, ó, se você tivesse vindo comigo, hein, sabe? Então, mas o que o medo me paralisou. O medo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pagar? Se fosse hoje, meu Deus, o banco que se lasca depois se eu não conseguir. Mas, na época, eu fiquei com medo e travei. A minha mentalidade não estava preparada. Né? E tomada me fala... de decisão rápida, né? Isso, tomada de decisão rápida, ter riscos, calculados também, mas assumir riscos. Isso, a autoconfiança é possível através da autoconfiança. Vamos dar um exemplo aqui que eu gosto de usar muito, aquele filme A Procura da Felicidade, o Chris Gardner. Ele tinha agendado uma entrevista de emprego, e aí, antes da entrevista, ele tava lá pintando a casa, e ele foi preso, e ele saiu minutos antes da entrevista. Aí, do jeito que ele estava, ele saiu correndo e foi pra entrevista. Se ele fosse uma pessoa... Hoje ele é um empresário milionário, bilionário. Ele é multimilionário. Multimilionário. Mas tá, vamos voltar lá. Se ele fosse uma pessoa insegura, que não confiasse nele mesmo, ele nem ia pra entrevista, porque ele ia se comparar. Ele já ia se diminuir. Não, imagina que eles vão querer me contratar. Eu tô sujo de tinta desse jeito. Imagina, os meus concorrentes estão todos de terno, eles estudaram. Eles não vão querer me contratar. Então, assim, essa comparação com o outro, em achar que o outro é melhor, e sempre se diminuir. Se ele fosse inseguro, ele jamais teria ido lá. Ele jamais seria milionário hoje. O que aconteceu? Ele foi. Mesmo todo sujo de tinta, mesmo ele não tinha curso nenhum e todos os concorrentes tinham, e ele sabia disso. Então, assim, além dele não ter o estudo, ele não estava de terno, ainda estava sujo. Mas ele foi, porque era a única oportunidade da vida dele. E ele sabia que ele era muito bom em matemática, ele se garantia nisso. Então ele falou, eu vou do jeito que eu tô, né? E aí deu certo. Quando viram ele, até o cara olhou, tipo, acho que pensou, o que esse cara tá fazendo aqui sem noção? Ele acha que eu vou contratar ele. Né? Eu fico imaginando aquele olhar. E aí, mas ele foi tão sincero ali na entrevista, e ele mostrou tanto, né? Se eu não sei algo, eu vou atrás até descobrir, enfim. Então ele foi tão autoconfiante que essa autoconfiança dele fez ele se destacar dos demais. Claro que só a autoconfiança é importante? Não, aí que ele também se dedicou. Ele também, no tempo que ele tinha ali, porque assim, ele estava em desvantagem, porque ele tinha um filho, ele morava sozinho com o filho, ele não tinha onde dormir, então ele tinha menos tempo para se dedicar, mas mesmo assim ele focava, ele estudava de madrugada. Ele não tomava água para não ter que ir no banheiro. Ele não tomava... Né? Então, para fazer mais ligações. Isso, para fazer mais ligações. Então, assim, meta, não é? Na autoconfiança é importante, abrir portas? Sim. Mas ele também precisou estudar muito, ele se dedicou muito, ele estudava à noite, estudava no ônibus, não ia no banheiro, enfim. Sim. Mas a autoconfiança levou ele a ser uma pessoa multimilionária. Porque é interessante falar sobre isso, porque a gente vê muita coisa na internet, né? E o pessoal acha que autoconfiança isso, autoconfiança aquilo, mulherada passa muito por isso. Porque você tem que ser autoconfiante. Vem sempre uma coach falando, você tem que ser autoconfiante, autoconfiante. E autoconfiante não é ficar parado, né? Então não adianta você olhar pro espelho e achar que você é linda e vai cair dinheiro na tua conta, porque não vai. Não, tem que ter ação, né? Ação, conhecimento, execução. Buscar conhecimento. Isso tudo é muito importante. E me fala uma coisa, a gente ia deixar mais pro final, mas é sobre isso esse workshop online? Isso, eu vou organizar um workshop online do dia 16 a 20 de outubro e eu vou falar sobre autoconfiança interior. Caminhos, ferramentas para você se tornar uma pessoa autoconfiante e começar a ser protagonista da sua vida. Deixar de viver os seus medos e começar a viver os seus sonhos. Olha só, que legal. Dia
16 ao dia 20 de outubro. Isso. Que bacana, um workshop online com a doutora Jaqueline Gabs trabalhando autoconfiança. Esse é o tema, é ali que vai ser a lapidação. Autoconfiança inabalável. Então, assim, é um conhecimento enriquecedor. Não tem como passar por esse workshop sendo a mesma pessoa. Olha, que legal. Então fica o convite para você que está nos ouvindo. Vai ser online, então todo o Brasil ou do mundo, aonde você estiver, você consegue acompanhar este workshop. As aulas vão ficar gravadas? Como vai ser? Isso, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, tu pode assistir depois também. Pode, isso. Então, se não puder participar ao vivo, você pode assistir depois, sem problema nenhum. Que legal, fornece um link pra gente depois que a gente coloca. Isso, eu vou fornecer no YouTube. Que bacana. E me fala uma coisa. Uma mulher que não tem autoconfiança, no relacionamento, como que ela se comporta? Ela é insegura, ela se diminui, ela não se posiciona. Então, uma mulher que é insegura... E assim... Quando nós falamos em autoconfiança, primeiro eu preciso falar o que não é autoconfiança e que parece ser, mas não é. Autoconfiança não é aquela pessoa que, porque eu sei tudo, que eu dou conta de tudo, que eu sou dona e que humilha e pisa nas pessoas. Não, isso é arrogância. Autoconfiança é o quê? Uma pessoa que confia em si, ela confia na sua capacidade, mas ela também tem humildade, ela sabe respeitar o outro, ela não diminui ninguém. Então, assim... Temos que diferenciar autoconfiança de arrogância, que algumas pessoas podem confundir. Uma pessoa que é autoconfiante, ela não tem medo, por exemplo. Renan, eu sou muito boa nisso, mas eu não entendo nada sobre isso. Nossa, eu não sei regular esse microfone. Uma pessoa que é autoconfiante, ela não tem medo de falar e de entender as suas vulnerabilidades. E ela entende que ela não precisa ser perfeita para ser aceita. Então, uma pessoa em um relacionamento é aquela pessoa que tem uma necessidade de agradar o outro, ela tem medo de errar, ela quer mostrar que ela é perfeita. Nisso, ela se perde da sua própria identidade, da sua própria essência. Então, são pessoas que aceitam, toleram relacionamentos abusivos, onde é maltratada, onde é diminuída, onde é criticado. Eu já fui essa pessoa. Eu já estive nesse lugar. Olha só, por isso que hoje eu trabalho com isso. De causa. Sim. Teve um relacionamento abusivo? Já tive relacionamento abusivo. Por quê? Falta de autoconfiança. Por que eu tinha essa falta de autoconfiança? Pelo que eu passei lá na infância, pelo meu histórico. Só que eu entendo que o meu passado, ele influencia a minha vida, mas ele não determina. E eu tenho o poder de mudar a minha vida daqui pra frente. Claro. E aí eu também estou escrevendo um livro que chama O Poder que Há em Mim. Porque eu tenho o poder de mudar minha vida, eu tenho o poder de mudar minha realidade, mas para isso eu preciso o quê? Confiar em mim, confiar na minha capacidade, confiar em entender que eu sou uma pessoa de valor. Entender que eu preciso me amar, que eu preciso querer o melhor para mim. Que eu tenho que ser exigente, sim. Que eu não tenho que aceitar um homem que me maltrata, que eu não tenho que aceitar uma pessoa que me diminui, que me humilha, que eu não tenho que aceitar alguém chegando bêbado em casa. Isso é autoconfiança, é eu entender também o meu valor. Eu fiz uns tratamentos xamânicos, né? E numa conversa com o índio uma vez, ele começou a falar para mim sobre o eu sou, né? Então ele falou assim, o eu sou, quem é você de verdade? Então quem é você sem a máscara que a gente usa para estar diante da sociedade, sem a máscara que a gente usa enquanto marido, enquanto pai? Quem é você no seu íntimo? Então, o eu sou, trabalhar esse eu sou. E eu demorei muito para entender isso, porque era complicado até o jeito que ele falava. Mas eu fui começando a compreender, e aí foi quando eu comecei a trabalhar esse eu sou, que nada mais é que a sua essência. Né? Então, quem eu sou? E me aceitar dessa forma. Então, aí eu comecei a entender muita coisa que acontecia comigo. Então, por exemplo, nunca fui de levar desaforo para casa, nunca fui de ficar quieto. Eram umas coisas difíceis, sabe? E numa certa época da minha vida, eu comecei a me controlar nesse quesito. Então, eu nunca fui assim com papa na língua, sabe? Me falar, eu não concordar, eu falo, não, isso aí tá errado. Na minha opinião, isso aí tá errado, isso tá errado. E chegou um perto que eu falei, não, eu preciso manter a social. Então, você me falava, eu falava, nossa, eu também acho, concordava. Então, eu falava, nossa, que interessante sua opinião e tal. Mas por dentro, eu queria falar, você tá falando um monte de bobagem, sabe? E aí eu comecei a trabalhar esse eu sou e eu vi que eu não precisava mudar. E assim, eu tinha muita necessidade de, quem que vai gostar de mim? Necessidade de aprovação. Exatamente, que vinha do pai, né? Então, tava aguardando meu pai vir me aprovar. Então, aí eu comecei a trabalhar esse eu sou, da forma que ele falava, que ele foi me explicando. E acabou. Então, assim, hoje eu falo, quer gostar de mim, gosta, não quer, vai ter 2 trabalhos.
Se não gostar, eu digo que ficar quieto, porque eu... Entendeu? Se tu gosta de mim ou não, o problema é seu. Eu gosto de mim. E aí que entra essa questão, e eu até acho que tem a questão da autoconfiança, porque é uma falta de amor próprio, né? Então esse amor próprio hoje eu tenho por mim. Então, vai gostar de mim? Vai gostar do jeito que eu sou. Eu fui um cara que eu tive, quando mais novo, eu tive muitos amigos e colegas, era bem conhecido, sabe? Hoje dá pra contar nos dedos quantos eu tenho. Só que eu sei que os que tem são verdadeiros. Os que eu tenho, se eu pegar agora meu telefone, ligar e falar assim, eu preciso urgente, cara, tô aqui no centro, aqui, tô com um problema, preciso urgente, você me pega aqui e me leva em casa. Eles vêm, me pegam e me levam em casa. Ele para o que ele tá fazendo pra fazer isso. Por quê? Porque é uma amizade verdadeira. E eu faria o mesmo por eles, sabe? Então, são poucos os que tem hoje. Mas esses que tem são verdadeiros. É essa a diferença de quem fica e de quem sai da sua vida e quem vale a pena estar. Eu falo sempre o seguinte, eu não sou político. Eu não tenho que agradar todo mundo, né? Apesar de ser um podcast onde de vez em quando a gente entrevista alguns políticos, né? Algumas figuras aí de Maringá e região. Mas eu não sou político, eu não sou candidato a nada e nem você, não tenho a mínima vontade de fazer isso. Né? Eu gosto de criticar a política, eu gosto bastante. Pegar eles aqui e começar a fazer pergunta que deixa embaraçado. E essa parte eu gosto. Agora, eu ser político, então eu não preciso agradar ninguém. E quando eu entendi esse valor do quem eu sou e quem sou eu e trabalhar essa questão interior, e principalmente, doutor, é algo que todos precisavam trabalhar. Todos, sem exceção. É a criança interior. Isso, as feridas emocionais. As feridas emocionais da criança, tá? E não importa a sua idade, você pode ter 60 anos de idade, a sua criança foi ofendida lá atrás, foi maltratada e não foi curada. Hoje se sente ofendida ainda. Precisa ser curado. Isso, porque assim, as feridas emocionais nos afastam da nossa essência de quem verdadeiramente eu sou. E aí, se eu estou desconectado com a minha essência, eu não estou vivendo o meu pleno potencial. E isso eu vou estar me sabotando porque eu vou sempre atrair situações que mostrem que eu tenho uma ferida para ser curada. Desde quando nós somos pequenos, nós já somos ensinados que nós não podemos ser nós mesmos. Quem aí tem filho, por exemplo, criança pequena, fala um não para ela, frustra ela. Ela grita, ela se joga, porque isso gera uma revolta na criança. Que ela entende que ela não pode ser ela mesma, ela não pode ter vontade própria, ela não pode fazer as coisas no tempo que ela quer, isso gera uma raiva. E aí na mente dela, ainda criança, ainda quando nós somos crianças, nós aprendemos o quê? Para eu ser aceita, eu preciso usar uma máscara. Essa máscara é o quê? A nova personalidade que ela vai adquirir para ser aceito pelo outro e pela sociedade. Então, desde criança, nós somos ensinados que não podemos ser nós mesmos. E aí, nesse movimento, nós nos perdemos. Então, assim, quando você pergunta, quem é você? Aí muitas pessoas travam, não sei, nem sei quem eu sou. E aí, aquela criança que teve ali, que tem alguma ferida emocional, por exemplo, abandono, a rejeição é a maior ferida que tem. É uma rejeição assim da alma. A pessoa, ela entende que ela não tinha direito nem de estar aqui nesse mundo. Ferida de rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça são ali as 5 maiores feridas emocionais. Então, quando eu tenho uma ferida e que eu não olho para essa ferida, que eu não ressignifico, que eu não aceito, que eu julgo, o que acontece? Eu vou atrair para a minha vida situações, experiências, vou viver experiências até o quê? Eu aceitar e me aceitar através delas, que é o quê? Quem eu sou? Aceitar e me aceitar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma menina, uma filha, menina, foi rejeitada por um pai porque queria ter um filho homem. Aceitar a experiência não significa concordar com ela. Então, assim, aí ela aceitaria a experiência, ela aceitaria o pai, ela daria ao pai o direito de não querer ter uma filha mulher. Então, assim, eu aceito, eu dou ao meu pai o direito dele não querer ter uma filha mulher. Eu passei por isso, doutor. E eu aceito, e assim, eu aceito ser uma filha que o pai não gostou. Eu concordo, não, mas eu preciso aceitar. Por quê? Porque senão eu vou atrair sempre situações o quê? De rejeição. Porque no fundo eu vou querer aquela aprovação do meu pai. E aí, se eu não olho para essa criança ferida, então assim, às vezes a pessoa tem 40 anos. E aí acontece alguma situação que desperta um gatilho. Aí ela tem uma reação que é desproporcional com a idade. Às vezes você mesmo já passou por alguma situação que você vê que a sua reação foi um pouco desproporcional. Aí já não foi mais você, foi a sua criança ferida. E eu olho o mundo, eu interpreto o mundo de acordo com o quê? Com a minha criança ferida. Então, por isso que eu me saboto. A criança não deixa eu progredir, a criança não deixa eu avançar. A criança, a ferida
me impede de ser eu mesma. Como que eu vou me tornar autoconfiante se eu tenho uma criança ferida governando a minha vida? Aquela criança o quê? Que quer ser aceita, que quer ser amado, que quer chamar atenção. Então, se eu tenho uma necessidade de aceitação, eu não vou conseguir ter sucesso. Se eu tenho dificuldade em falar não, eu não vou conseguir ter sucesso e ver minha verdadeira essência. Quantas pessoas aqui... Aí eu faço uma reflexão pra você. Quantas vezes você falou sim pro outro e não pra você? Quantas vezes? No relacionamento, em tudo. Fala muito sim, por quê? E é inconsciente, a pessoa não tem essa noção. É inconsciente. É um robô, né? É um robô. Vai no robozinho, então, assim, tem uma automático. necessidade de agradar e com isso se auto-sabota. Olha que louco. Eu passei por isso. Meu pai, ele me rejeitou porque ele queria uma filha mulher. E foi engraçado que meu pai, ele comprou uma boneca, vou fazer 33 anos, ele comprou uma boneca, ele guarda essa boneca até hoje. Acredita? No guarda-roupa dele, guarda até hoje a boneca. E é engraçado, hoje eu não tenho contato nenhum com meu pai, faz 8 anos que não vejo na frente, assim, não converso. Mas por dentro eu não tenho problema nenhum com ele. Se aparecer aqui agora, eu dou um abraço nele como se nada tivesse acontecido. Sabe? Eu não tenho problema nenhum com ele. Hoje, eu tive que ir lá tratar a criança interior, porque eu não aceitava. E hoje eu entendi que não, tá tudo bem, eu aceito do jeito que ele é. Aceito a distância que ele quer. Né? Ele tem. Ele tem esse direito. Outra, eu ele também. Ele me deu algo mais importante que a minha vida. Que é a minha vida. Minha vida, eu sou uma pessoa inteligente, eu corro atrás, eu vou pra cima, eu não tenho preguiça, então, peraí. Eu não tenho como ficar esperando o papai vir fazer pra mim, eu tenho barba na cara. Entende? Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. E aí, mas eu fui curar isso na terapia, eu não curei sozinho, eu fui atrás de ajuda, eu não tenho vergonha de falar, eu indico pra todo mundo terapia. Todos deveriam fazer. Sempre falo isso. Terapia não é pra louco. Pra louco é psiquiatra que vai te dar um monte de remédio e você vai dormir. Aí é outra coisa. Terapia é antes de você ficar louco. É ou não é? Tô errado, doutor? Terapia é pra consertar a sua cabeça e te levar em outro patamar de vida. Então, se você tá num ponto, eu não aguento mais minha vida do jeito que ela tá, eu tô estagnado, eu queria fazer tal coisa, não consigo. Pode procurar um tratamento, tira um dinheiro, vai investir em você. Procura aí a doutora Jaqueline Gabres. Vai tratar a sua criança interior. Trata. Vai ver quais são esses traumas do passado, o que seus pais falaram, o que aconteceu que te magoou essa criança. E hoje essa criança te impede de crescer. E às vezes é pouca coisa, não é, doutora? Porque assim, essa criança busca inconscientemente, aí você atrai situações que vai fazer você olhar para aquela ferida. Então assim, por que eu, por exemplo, eu vivi relacionamento abusivo? Por quê? Porque no fundo eu tava querendo consertar, eu atraí aquele padrão que eu já vivi na infância, que para mim já era familiar, mas no meu último relacionamento que eu tive, por exemplo, eu percebia muito gatilhos que eram disparados, que eu percebia que já não era mais eu ali. Eu já percebia que era criança. Eu percebia a minha criança insegura, com medo. Por que eu estava passando por uma situação onde eu era despertada tantos gatilhos de insegurança, de medo, de necessidade de ser aceita? Então assim, não, eu entendo que se eu atrair aquela situação é porque eu precisava olhar para minha criança, que por mais que eu achei que eu tivesse curado, eu não tinha. Então assim, o nosso ego nos sabota o tempo todo. Então, assim, nós sempre vamos atrair para a nossa vida situações. Para quê? Para nos fazer evoluir, para fazer eu olhar para minha criança, que é o quê? Eu aceitar, eu amar, eu não julgar. O julgamento é o nosso maior inimigo. Quando eu julgo o outro, quando eu julgo alguém, quando eu não aceito, quando eu critico, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio de alguma situação, eu vou atrair mais daquela situação para minha vida. Então, eu não vou mudar a minha vida, eu vou dar passos, mas eu vou sempre... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pro mesmo ponto. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, nossa, eu tô ganhando tanto dinheiro, só que daí eu tava no trânsito, o motoqueiro bateu no meu carro, quebrou o vidro do meu carro inteiro, eu tive que gastar um dinheiro que eu não estava esperando. O que nós mostramos aí? Uma crença de não merecimento. Que vem o quê? Quando eu falo em trabalhar autoconfiança, eu trabalho todos esses pilares. Então, se eu tenho uma crença de não merecimento, se eu não aceito dinheiro, que é uma crença limitante que vem lá da infância... Eu ganho dinheiro, mas eu gasto dinheiro à toa, é coisas que quebram, é o carro que quebra, o carro que bate. Então, não consegue manter o dinheiro na vida. Pessoas que recebem uma grande quantia em dinheiro, pessoas que ganham na Mega Sena, pessoas que recebem herança. Por que essas pessoas não conseguem manter o dinheiro na sua vida? Porque também tem crença limitante dentro delas
que faz elas não se sentirem merecedoras. E aí faz o quê? A nossa criança machucada se diminui, se sabota o tempo todo. Teve uma ganhadora do BBB que hoje ela ganhou 1 milhão, e 1 milhão há anos atrás, que é né? uns 5 hoje. E ela hoje mora de favor na casa dos outros. Nossa. Ela perdeu tudo, acho que é Cida o nome dela, não sei. Era uma anônima, assim, aleatória. Não era nem uma mulher de corpo escultural, que tem direto, né? Eu confesso que eu não assisto. BBB e Fazenda, não assisto. Mas ela saiu até no Globo na época. Ela foi ganhadora do prêmio. E hoje, foi coisa de 1 ano e meio. Ela conseguiu torrar tudo e morar de favor na casa dos outros, né? Padrão emocional. Aí você vê, nós somos 95% inconsciente e 5% consciente. Então, inconscientemente, ela não estava preparada para ter aquele dinheiro na vida dela. Então, vamos supor que ela ganhasse esse dinheiro. Não, peraí, quero mudar minha mentalidade. Então, ela vai o quê? Desenvolver interno. Ela vai o quê? Identificar essas crenças limitantes. Vai olhar para sua criança ferida, para ela não se auto-sabotar, para ela conseguir realmente ser uma pessoa próspera. Começou a passar aqui, ó, os cursos da Faculdade Andreotti. Eu quero aproveitar o enredo aqui para falar sobre isso. Eu conheço muita gente, né, que está desanimada lá. Por quê? Vamos pensar. Vamos convidar a pensar. Qual que é a rotina, por exemplo, de quem trabalha aqui no centro? A pessoa levanta cedo, pega a condução, pega o ônibus, vem pro trabalho. 8 horas, 8h30, 9 horas, está entrando no trabalho. 1 hora de almoço, sai 6 da tarde. Sábado, os primeiros 15 dias ali, as primeiras 2 semanas, os primeiros 2 sábados do mês, trabalha até 6 da tarde. E os 2 últimos até 1 hora da tarde ou até meio-dia, uma coisa assim. Não ganha um salário lá. O salário do comércio de Maringá hoje é R$ 1.650. Tá? Trabalha pra caramba, tem que aguentar um chefe chato na cabeça. É verdade. E também ele não é chato às vezes porque ele é chato. Às vezes ele é o cara mais gente boa do mundo na hora que sai do trabalho pra tomar uma cerveja. Só que ele é cobrado e ele tem que cobrar. Principalmente quando a gente tá falando de venda. Né? Então eu trabalhei, eu fui gerente de loja 5 anos no Brasil. Tinha 18 anos até... Era difícil. Eu tinha que chegar pro pessoal que tava abaixo de mim e falar, gente, se vocês não venderem hoje alguém vai ser demitido. Eu tinha que pegar pressão, eu tinha que pôr pressão neles. E era muito chato isso. E eu tinha que saber lidar com essa liderança, eu não entendia direito, eu era muito novo, maturo. E aí eu vejo muita gente passando por isso, e eu vi os cursos agora da Faculdade Andreotti, e eu converso com o Marco, que é o dono, e direto eu vejo o seguinte, tem muita gente que entra ali assim, muita. Eu vi uma moça até, que foi um case de sucesso, que ela chegou ali, não tinha nada, morava no sítio e tal, e fez o curso, pagou, tudo certinho, se formou em técnico em enfermagem. O dia que ela comprou a Bis, ela veio ali, nossa, mas o sorriso dela, dava pra ver a satisfação, a alegria, sabe? Então assim, não tem como você mudar de vida se você não trabalhar a sua autoconfiança, mas também tem que ter ação. Então qual que é a ação? Se profissionalizar. Vai ser fácil? Não, não é fácil você trabalhar até 6 da tarde e vir estudar à noite. E no outro dia ter que estar cedo para trabalhar de novo. Não é fácil. Vai chegar domingo, você vai estar morrendo, vai querer dormir no sofá até 3 da tarde. Mas você vai, se você permanecer, insistir, você vai prosperar. E a Faculdade Andreotti tem ótimos cursos para você que está procurando uma maneira de sair dessa estagnação, uma maneira de sair desse jeito ruim que você está vivendo a vida, talvez sua vida financeira não está tão agradável. Faculdade Andreotti é uma excelente opção. Faça um curso técnico. Os cursos, se eu não me engano, o mais longo é 2 anos e meio, que é o técnico de enfermagem, mas tem curso de 2 anos, ou seja, em 2 anos você está profissional e já está trabalhando. E curso técnico não falta serviço. Técnico em prótese dentária. Esse profissional ganha uma nota. É aquele cara que faz dentadura, vou falar bem mais claro assim. É o cara que faz a dentadura, enfia os dentes lá, cozinha, aquele trem. Gente, é um protético para quase 10 mil dentistas. Porque dentista tem um monte, mas protético não tem. É uma profissão que está super valorizada. Sabe? E eu vejo que às vezes a Faculdade Andreotti tem 3 alunos. Eu falo, meu Deus, por quê? Se eu não fosse marqueteiro, eu ia fazer prótese. Eu ia, sabe, ia ficar lá desenhando aquele negócio. Sabe? E aí eu vejo que... Mas muitas vezes é falta de autoconfiança da pessoa. Às vezes ela nem se sente capaz de, por exemplo, eu não vou dar conta. Eu já conversei com gente assim. Eu não vou dar conta de trabalhar e estudar, não aguento. Como não aguenta?
Se eu aguento, você também aguenta. Peraí, por que a gente é diferente? É uma crença, né? Porque assim, o que é autoconfiança? É a crença que eu tenho sobre mim. Então, assim, aquilo que eu acredito sobre mim, a história que eu conto para eu mesma, é aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, se você acredita que você não é capaz, então assim, já nem não vai ser mesmo. Então, a gente precisa... Mas por que ela tem esse diálogo? Por que ela acha que ela não é capaz? Porque o ambiente que ela viveu, às vezes, levou ela a acreditar que ela não é capaz. Só que daí eu volto num ponto. Eu não posso culpar o meu ambiente, o meu passado pelo meu fracasso. O meu fracasso é minha culpa. Porque o meu passado, ele influencia a minha vida, mas ele não determina. Vai ter um pouco mais de dificuldade. Enfim, você vai muito mais longe. Você rompe essas barreiras. Você começa a mudar as suas crenças. Não, eu consigo, eu vou dar conta, eu posso, eu consigo. E vai pra cima. Isso. Um outro ponto que eu gosto de falar quando eu falo em autoconfiança, e que foi o que me trouxe a trabalhar com isso hoje, né? Eu já sou formada em psicologia já há 9 anos, então eu vim de uma família muito humilde, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, e aí eu saí de casa muito cedo, e por mais que olha só, eu já tinha autoconfiança, eu era autoconfiante, eu acreditava em mim mesma, eu acreditava na minha capacidade, porém eu tinha feridas emocionais. E aí eu precisei olhar para elas porque eu me auto-sabotava, me colocava em situações onde me gerava sofrimento. Então eu consegui realmente mudar quando eu entendi o quê? Que ninguém tem poder sobre mim, ninguém tem poder sobre a minha vida, ninguém tem o poder de me destruir. Eu preciso estar no controle da minha vida. Eu preciso estar no comando da minha vida. E a gente precisa entender o quê? A gente precisa aprender a lidar com o desconforto, porque todo crescimento exige um desconforto. Toda vez que eu vou começar algo na minha vida, que eu vou começar um projeto novo, eu vou sentir medo, eu vou me sentir paralisada, eu não vou querer levantar da cama, meu cérebro vai me sabotar o tempo todo, porque o nosso cérebro quer nos manter naquele ambiente que já é confortável. Então, toda mudança que eu vou fazer vai gerar esse desconforto. Então, o que eu preciso? Lidar com o desconforto, e com o desconforto mesmo. E eu preciso entender o quê? Que eu preciso desenvolver habilidades, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso me dedicar. A autoconfiança é um dos pilares que vai levar você a conseguir fazer esses outros tópicos. Então é o quê? É buscar autoconhecimento, é buscar o seu eu, quem verdadeiramente você é, qual verdadeiramente a sua essência. E isso fez eu chegar até aqui. E eu gosto muito de usar a analogia do diamante. Eu entendi que eu estava sendo vítima. Eu não estava sendo protagonista da minha vida. Eu estava dando o poder da minha vida na mão de outras pessoas, no meu passado. E eu entendi, não, eu tenho poder. Eu tenho poder de mudar a minha história. E eu não vou dar o controle da minha vida para ninguém. E aí eu comecei a focar, a criar uma imagem. Uma imagem positiva de mim. Quem eu quero ser, quem eu quero me tornar, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero estar. Porque às vezes chega uma fase na nossa vida que a gente tá lá tão cheia de problema, ou se sentindo tão no fundo do poço, não querendo levantar, enfim, que a gente não vê a nossa vida fora daquela situação. É como se a gente vivesse uma prisão mental, não vejo perspectiva. Aí quando eu começo a criar uma imagem de mim para ver aonde eu quero chegar, aí já entra um pouco de lei da atração, que eu acredito muito, aquela imagem que eu crio, aquilo que eu atraio para minha vida. Então, assim, mudar a crença que eu tenho sobre mim, mudar a autoimagem, aquilo que eu vejo sobre mim, é um dos primeiros passos para eu conseguir mudar a minha vida e mudar a minha realidade. A forma que eu me vejo, né? Isso, a forma que você se vê, você se projetar, porque o universo ele vai colocando situações, pessoas, vai encaixando aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Então, assim, você muda a sua realidade. E ninguém é responsável pelo seu fracasso. Chico Xavier falou isso, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos fazer um novo fim. Então, isso. Quer dizer, você não pode voltar atrás e desfazer o que foi feito. Até porque o papai e a mamãe, muitas vezes eles faziam as coisas, não, às vezes nem era por maldade. Né? Às vezes é querendo o melhor. Né? Foi a forma que eles foram criados. Então, aquele pai que grita, que é bravo e tal... foi a forma que ele foi criado, não tem como julgar. Tá repetindo o padrão, né? Tá sendo vítima do sistema. Exatamente. Você então, pode assim, mudar, eu posso mudar. Você pode mudar, você pode ser diferente, né? E o principal, buscar. Né? Então, eu sempre vi isso. Para mim, enquanto eu era terapeuta, era muito gratificante ver uma pessoa conseguir sair daquele limbo que ela se encontrava. Por quê?
Quando a pessoa está afundada em falta de autoconfiança e tudo mais, ela vai entrando até num estágio de depressão. Vai. Né? E o estágio de depressão, quando ele está muito profundo, é muito feio de ver. É muito feio. É coisa assim de você observar, de você chegar na casa da pessoa, tá aquela... Parece que passou um furacão lá dentro, tá aquela bagunça, aquela coisa, é resto de comida, é feio de ver. E... Eu não sei se vocês sabem, mas casa bagunçada é mente bagunçada, sabia? É ou não é, doutor? É. Casa bagunçada é mente bagunçada. Se seu guarda-roupa tá uma zona, a sua mente também tá uma zona. Ah, mas não é eu que falo, não, é psicologia. Tô errado? É isso mesmo. Olha só. Então, a organização, ela também mostra como é que tá o seu interior. Olha que interessante. E eu já peguei casos, na época como terapeuta, de pessoas, né, que... Uma pessoa, na verdade, que ela tava no estágio depressivo, que ela falava, não consigo limpar minha casa, fica lá, vai juntando, junta bicho, junta... Eu cheguei a um ponto que... Porque ela não conseguia mais, sabe? E ela conseguiu sair daquilo, e agora, algum tempo atrás, já faz um tempão que eu parei o tratamento com ela continuou com outro profissional. E agora, algum tempo atrás, ela me mandou, olha, você foi um dos responsáveis por eu conseguir isso, ela comprou o próprio apartamento, comprou carro, comprou moto, tá? Sabe quando a pessoa desenvolve assim, ela fala do jeito que eu me encontrava, e eu falei pra ela, tira uma foto de como você tá hoje. E ela tirou essa foto, ela na cama assim, nossa, acabada. E aí eu falei, agora, quando você chegar onde você quer, tira uma foto. E guarda, faz uma montagem e guarda essas duas fotos, que é pra você nunca mais voltar para aquilo lá. E ela falou que fez. E ela falou, eu não me reconheço ali. Então ela conseguiu emagrecer, ela conseguiu, sabe, se cuidar, ficou bonita, conseguiu um bom relacionamento, que ela vinha de um relacionamento abusivo. Porque repetindo padrões, e aí quando eu repito padrão, eu atraio as situações que me geram ferida, dá eu olhar pra ferida, né? Só que eu preciso olhar pra ferida, ressignificar pra eu ser uma nova pessoa, pra eu ser realmente eu, pra eu ter uma... Assim, ó, eu preciso entender o meu valor, e eu preciso entender que eu sou uma pessoa de valor. E o que faz uma pessoa não ver o valor que tem dentro de si? Autoimagem distorcida. Distorcida por quê? Por situações que aconteceram na infância. Pessoas que sofreram abuso, por exemplo. Elas estão com a autoimagem distorcida. Elas se veem menor do que elas são. E tem aquela situação. Às vezes as pessoas veem em você uma capacidade que nem você se vê. Por que os outros veem em mim uma capacidade que eu não estou vendo? Autoimagem distorcida. Então eu preciso o quê? Resgatar a minha essência. E eu não posso, não tô aqui para falar de religião nenhuma, mas eu não tenho como falar de essência do meu eu sem falar de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não ligo mais para a opinião dos outros, porque eu entendo o valor que eu tenho. E o valor que eu tenho, o poder que eu tenho de mudar a minha realidade. Show! Estivemos conversando aqui com a doutora Jaqueline Gabres. No dia 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro ela vai fazer um workshop online. Autoconfiança interior, o caminho para o sucesso pessoal. Participe, manda aí um DM, manda alguma coisa, segue lá a doutora no Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? Jaqueline Gabres Psico. Jaqueline Gabres Isso, Psico. me chamem lá, vai ser incrível. E aí, além desse workshop, eu também tenho um método que chama lapidação. Aí eu vou trabalhar essas questões profundas. Criança ferida, vamos trabalhar perdão, vamos trabalhar gratidão, vamos trabalhar visualização, para a pessoa ter ferramentas internas para conseguir realmente mudar a sua realidade. Ah, mas eu tô bem, ganho 100 mil reais por mês. Tá, poderia estar ganhando 500 mil, entende? 1 milhão. A gente sempre pode mais 1 milhão. Bacana. Obrigado por você que acompanhou até aqui. Entre em contato com a doutora, faz o workshop, vem participar, vamos mudar a mente interior, vamos curar a criança interior. Maravilha? Gratidão e até a próxima.